Salve galera do bem, eu sou Gisele Silvamin e estamos aqui hoje para mais uma leitura e comentário da obra Urupêi de Monteiro Lobato. Hoje com o conto O Mata-Pau. Vocês vão perceber que não existe identificação dos interlocutores. Então são duas pessoas que estão caminhando, andando a cavalo, na zona rural. E do nada começam a conversar sobre uma espécie de planta que se fixa em árvores e na medida que vai crescendo vai matando essa árvore hospedeira. E o interlocutor chama essa planta de O Mata-Pau. O diálogo sobre essa planta vai acontecendo até que eles passam por uma propriedade abandonada que um dos interlocutores informa ter sido do Elesbão Queixo Danta, que havia sido assassinado uns tempos antes. A partir daí, o interlocutor começa a contar a história do Elesbão, que era um rapaz que se casou muito cedo, porém não teve filhos, e acaba por adotar um menino que apareceu simplesmente na porta da casa dele, Deixaram lá um bebê na porta da casa dele, ele adotou essa criança. E o que acontece no desenrolar da história é que esse filho, quando cresce, acaba conquistando o amor daquela que deveria ser sua mãe adotiva. E como é uma tragédia, como todo conto do Monteiro Lobato que nós estamos lendo acaba virando uma tragédia, esse menino, já adulto, acaba matando o pai adotivo, o Elesbão, para poder ficar com a mãe. Eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos nesse conto. O primeiro é que logo de início, antes de iniciar a história do Elesbão, o interlocutor já cita uma peça do Shakespeare chamada Rei Lear, cujo desenvolvimento fala justamente disso, de filhos traindo a confiança do pai. Segundo ponto, na hora que vai falar sobre o casamento do Elesbão, vocês vão notar que ele se casa com a Rosa quando esta tinha 13 anos de idade. Então eu quero pedir para vocês não interpretarem isso como se um Monteiro Lobato estivesse fazendo uma apologia à pedofilia. Eu quero que vocês entendam que o Monteiro Lobato está escrevendo algo que era muito comum e aceito no seu tempo. Então, cuidado na hora de interpretar e analisar esses pontos. Dito isso, sem mais delongas, vamos então ler o conto O Mata-Pau. Píncaros arriba e perambeiras abaixo, a serra do palmital escurece de mataria virgem, sombria e úmida, tramada de taquaraçus, afestoada de taquaris, com grandes árvores velhas de cujos galhos pendem cipós e escorrem barbas de pau e musgos. Quem sobe da várzea, depois de transpostas as capoeiras da raiz, ao emboscar-se de chofre no frio túnel vegetal, que é ali a estrada inevitável, espirra. E se é homem das cidades, pouco afeito aos aspectos bravios do sertão, depois do espirro abre a boca pasmado de pau-lama, extasia-se ante a graciosa copa dos samambaiaçus, ante as borboletas azuis, ante as orquídeas, os líquens, tudo. Sofria o animal sem o sentir, mas não para. Vai parar adiante, na volta fria, onde um broto d'água gelada, a fluir entre meio às pedras, o tenta a sorver um gole aparado em folha de caeté. Bebida a água, e dito que nas cidades não há daquilo, leva-lhe à vista o soberbo mata-pau que domina o grotão. Que raio de árvore é esta? Pergunta ele ao capataz, pasmado mais uma vez. E tem razão de parar, admirar e perguntar, porque é duvidoso existir naquelas sertanias exemplar mais truculento da árvore assassina. Eu de mim confesso, fiz as 3 coisas. O camarada respondeu a terceira. Não vê que é um mata-pau? E que vem a ser um mata-pau? Não vê que é uma árvore que mata outra? Começa, quer ver como? Disse ele, escabinchando as frondes com um olhar agudo em procura de um exemplar típico. Está ali um. Onde? Perguntei tonto. Aquele flapinho de planta, ali no gancho daquele cedro, continuou o Cicerone, apontando com dedo e beiço uma parasita mesquinha grudada na forquilha de um galho, com 2 filamentos escorridos para o solo. Começa assinzinho, meia dúzia de folhas periquitas, piquitiras. Bota para baixo esse fio de barbante na tensão de pegar a terra. E vai indo, sempre naquilo, nem para mais nem para menos, até que o fio alcança o chão
E vai então o fio, vira raiz e pega a beber a substância da terra. A parasita cria fôlego e cresce que nem baúba. O barbantinho engrossa todo dia. Passa cordel, passa corda, passa pau de caibro e acaba virando tronco de árvore e matando a mãe. Como este guampudo aqui, concluiu, dando com o cabo do relho no meu matapau. Com efeito, exclamei admirado. E a árvore deixa? O que é que há de fazer? Não desconfio de nada, boba. Quando vê no seu galho uma isca de 4 folhinhas, imagina que é parasita e não se precata. O fio pensa que é cipó. Só quando o malvado ganha lento e garra de engrossar é que a árvore sente a dor dos apertos na casca. Mas é tarde. O poderoso daí por diante é o matapau. A árvore morre e deixa dentro dele a lenha podre. Era aquilo mesmo. O lenho gordo e viçoso da planta facínora envolvia um tronco morto, a desfazer-se em carcoma. Viu-se por ele arriba, intervalados, os terríveis símbolos estranguladores. Inúteis agora, desempenhada já a missão contristora, jaziam frouxos e atrofiados. Imaginação envenenada pela literatura, pensei logo nas serpentes da Laconte, na víbora aquecida no seio do homem da fábula, nas filhas do rei Lear, em todas as figuras clássicas da ingratidão. Pensei e calei, tanto o meu companheiro era criatura simples, pura dos vícios mentais que os livros inoculam. Encavalgamos de novo e partimos. Não longe dali, a serra com plana Sinrichã e a mata míngua em capoeira rala, no meio da qual um terreiro descoivarado entremostra-se uma tapera. Esverdece o melão de São Caetano por sobre o derruído tapume do quintalejo, onde laranjeiras com erva de passarinho e uma ou outra planta doméstica marasmam, agoniadas pelo mato sufocante. Antigo sítio do Elesbão do Queixo Danta, explicou o camarada. Largado? Perguntei. Há que anos, desde que mataram o homem ficou assim. Bacorejou-me história como as quero. Mataram-no? Conte lá isso como foi. E ele contou. O camarada contou a história que para aqui traslado com a possível fidelidade. O melhor dela evaporou-se. A frescura, o correntio, a ingenuidade de um caso narrado por quem nunca aprendeu a colocação dos pronomes e por isso mesmo narra melhor que tantos por aí sorvem literaturas inteiras e gramáticas na ânsia de adquirir o estilo. Grandes folhetinistas andam por este mundo de Deus perdidos na gente do campo, ingramaticalíssima, porém pitoresca no dizer como ninguém. Elesbã morava com o pai no Queixo Danta, onde nasceram. Quando a puberdade lhe engrossou a voz, disse ao velho: Meu pai, quero casar. O pai olhou o filho pensativamente e em seguida falou: Passarinho cria pena para voar. Se você já é homem, case. O rapaz pediu-lhe que pusesse em prova a sua virilidade. O pai refletiu e disse: Derrube o jataí da grotinha sem tomar fôlego. Elesbão afiou o machado, arregaçou as mangas e feriu o pau. Entoada de compasso, bateu firme a manhã inteira. À hora do almoço, o pam-pam continuava sem esmorecimento. Só quando o sol aprumou no pino é que a madeira gemeu o primeiro estalido. Está no chão, disse o pai, que se acercara do filho exausto, mas vitorioso. Pode casar, és homem. Elesbão trazia de olho uma menina das redondezas, filha do balaieiro João Poca, Rosinha, biuro, sapicorento, de 13 anos, feiosa como um rastolho. Meu pai, eu quero Rosinha Poca. Case, mas ouça o que digo, os Pocas não são boa gente, os machos ainda servem. João é um coitado, Pedro não é uma bisca, mas as saias nunca valeram nada. A mãe de Rosa é falada, laranjeira azeda não dá laranja lima, você que pense. Meu pai, o futuro é de Deus. Eu quero casar com Rosinha. Pois case. Deliberado com tal firmeza, Elesbão tratou de sitiar-se. Arrendou a rechã da tapera, roçou, derrubou, queimou, plantou, armou a choça. Barreadas que foram as paredes, pediu a menina e casou-se. Rosa só era no nome, no corpo simples botão enverniço, daqueles que melam aos frios extemporâneos de maio. Olhos cozidos e nariz arrebitado, tal qual a mãe. Feia, mas da feiura que o tempo às vezes conserta. Talvez se fiasse nisso o noivo.
Elesbão, rijo no trabalho, prosperou. Aos 3 anos de labuta era já sitiante de monjolo, escaroçador e cevadeira, com 2 agregados no eito. Prole até esse tempo nenhuma, e isso entristecia a casa. Mas resignava-se já ao vazio da esterilidade quando certa noite soou o choro de criança no terreiro. Não se conta o terror de ambos, que aquilo era na certa uma penada de criança morta pagã. Como, entretanto, a pobre alma berrasse com pulmões muito da terra e cada vez mais, Elesbão duvidou do bruxedo e, acendendo uma abraçada de palha, lançou-a fora pela janela. O terreiro clareou até longe e eles viram, a pouca distância, uma criaturinha de gatas a berrar com desespero de quem é absolutamente deste mundo. "E não é que é uma criança de verdade?" exclamou ele, saído de um assombro e entrado noutro. "E agora?" "Pois é recolhê-la", disse Rosa, cujo instinto de mulher só via no caso um pobre enjeitadinho ao léu, a reclamar aconchego. Recolheu Elesbão, depondo o Chorincas no colo da esposa. Rosa o estreitou ao seio, acalmando-o, ao mesmo tempo que assentava o marido. "Se não aparecer a mãe, cria-se o aparecido. Faz tanta falta um chorinho por aqui." No dia seguinte bateram as vizinhanças em indagações, sem nada colherem explicativo do estranho caso. Resolveram, pois, adotar o pequeno. O pai de Elesbão, consultado, ponderou: "Não presta criar filho alheio." Mas, como o consulente armasse cara de vacilação, remendou logo a sua filosofia: "Também não é caridade enjeitar um enjeitado." E ficou-se nisso. Rosa conservou o pequeno e deu com ele criado à força de leite de cabra e caldinhos. À medida, porém, que medrava, o menino punha a nua má índole congenial. Não prometia boa coisa, não. "Eu avisei", recordou o velho, como o Elesbão se queixasse um dia da ruim casta do recolhido. "Meu pai disse também que não era caridade enjeitar um enjeitado." É verdade, confirmou o filósofo de pé no chão e calou-se. Manuel Aparecido era o nome do rapazinho. Como tivesse olhos gateados e cabelos louros de milho, denunciadores de origem estrangeira, puseram-lhe os vizinhos a alcunha de russo. Ganhou fama de madraço e o era perfeito, inimigo da enxada de foice, só atento às negociatas, barganhas, espertezas. Amado por Rosa como filho, livrava-o ela da sanha do esposo escondendo suas malandragens, porque Elesbão vivia ameaçando endireitá-lo a rabo de tatu. Não endireitou coisa nenhuma. Com 18 anos era russo, a peste do bairro, atarantador dos pacíficos e traiçoeiro para com os escoradores. "É ruim inteirado", dizia o povo. Por esse tempo navegava Rosa na casa dos 30. Como não a estragaram filhos, nem se estragou ela em grosseiros trabalhos de roça, valia muito mais do que em menina. O tempo curou-lhe a sapiroca e deu-lhes carnes à boa vida. De tal forma consertou que todo mundo gabava o arranjo. "Ninguém perca a esperança. Olhem a mulher do Elesbão, aquela poquinha sapicorenta. Como está chibante." A sua boniteza residia na saúde dos olhos e na gordura. Na roça, gordura é sinônimo de beleza. Gordura e olhos azuis que nem uma conta. Além disso, Rosinha cuidava de si. Virou faceira, sempre limpa, vestida de boas chitas da sua cor, cabelos bem alisados para trás, torcidos em pericote lustroso à força de pomada de lima. Não havia na serra pimpona assim, nem moça de fazenda com pai coronel. Suas relações com russos, maternais até ali, principiaram a mudar de rumo, como quer que espigasse em homem o menino. Por fim degeneraram em namoro, medroso no começo, descarado ao cabo. A macasta dos Pocas, desmentida no decurso da primavera, reafirmava-se em plena sauzão calmosa. Ah, o verão dos Pocas, que forno! Tudo transpira. Transpirou nas redondezas a feia maromba daqueles amores. Boas línguas e más boquejavam quase em incesto. Quem de nada nunca suspeitou foi o honradíssimo Elesbão, e como na porta dos seus ouvidos paravam os rumores do mundo, a vida das 3 criaturas corria-lhes na toada mansa que se dá o nome de felicidade.
Foi quando caiu de cama o pai de Elesbão, doente de velhice. Mandou chamar o filho e falou-lhe com voz de quem está com o pé na cova: Meu filho, abra os olhos com poca. Por que fala assim, meu pai? O velho ouvira o zunzum da má vida. Vacilava, entretanto, em abrir os olhos ao empulhado. Correu a mão trêmula pela cabeça do filho, afagou-a e morreu sem mais palavra. Sempre fora amigo de reticências o bom velho. Elesbão regressou ao sítio com aquele aviso a verrumar-lhe os miolos. Passou dias de cara amarrada, acastelando hipóteses. Vendo o marido assim demudado, casmurro de prazenteiro que era, Rosa caiu em guarda, chamou de banda russa e disse-lhe: Lesbão, desde que morreu o pai, anda a mode de que ervado. Mas não é sentimento não, ele desconfia. Às vezes pega de olhar para mim de um jeito esquisito, mas até que me gela o coração. Manuel segurou o queixo e refletiu. Continuar naquela vida era arriscado. E ir-se pior. Nada possuía de seu e trabalhar para outro não era com ele. Se Elesbão morresse... Não se sabe se houve concerto entre os amásios, mas Elesbão morreu. E como? Certa vez, de volta da vila próxima, ali pelo escurecer, caiu de borco na volta fria, barbaramente foiçado na nuca. Descobriram-lhe o cadáver pela manhã, bem rente ao mata-pau. A justiça, coitadinha, apalpou daqui e dali numa cegueira. Desconfiou de Russo, mas cadê as provas? Era Russo mais fino que o delegado, o promotor, o juiz, mais até que o vigário da vila, um padre gozador de fama de enxergar através das paredes. A viúva chorou como um mamoeiro lenhado, fosse de sentimento, de remorso ou para iludir os outros. Talvez sem cálculo nenhum pelos 3 motivos. Manuel permaneceu na casa, viviam como filho e mãe, dizia ela, como marido e mulher, resmungava o povo. O sítio, porém, entrou logo a desmedrar. Comia o do plantado sem lembrança de meter na terra novas sementes. O moço ambicionava vender as benfeitorias para mergulhar no oeste e, como Rosa relutasse, deu de maltratá-la. Esses amores serôdios são como a vide. Mais judiam deles, mais reviçam. Às brutalidades de Russo respondia a viúva com redobros de carinho. Seu peito maduro, onde o estio no fim anuviava o inverno próximo, chamejava em fogo e bravo, desses que roncam nas retrancas dos taquarazus. E isso vingava Elesbão, esse amor sem jeito, sem conta, sem medida, 2 vezes criminoso sobre o sacrílego e, que era pior, aborrecido pelo facínora, já farto. Coroca, sapiquá de defunto, cangalha velha. Não havia insulto com o peão do veneno plantado na nota da velhice que lhe não desfechasse o monstro. Rosa depereceu a galope. Adeus gordura, boniteza outoniça, adeus. Saias a ruflar tesas de goma, pericote luzido, recendente a lima. Quanto mais, os vizinhos comentavam. Russo dá cabo dela como deu cabo do marido e é bem feito. Voz do povo. Um dia Russo ameaçou de largá-la se não vendesse tudo, já e já. E a pobre mulher deu ao bandido essa derradeira prova de amor. Vendeu por uma bagatela o que restava acumulado pelo esforço do defunto, a moenda, o monjolo, o acaso, o canavial em soca, e combinaram para outro dia o ambicionado mergulho na terra roxa. Nessa noite Rosa despertou sufocada por violenta fumaceira. A casa ardia. Saltou como louca da enxerga e berrou por Russo. Ninguém lhe respondeu. Atirou-se contra a porta, estava fechada por fora. O instinto fê-la agarrar o machado e romper a furiosos golpes as tábuas rijas. Escapa-se da fornalha, rola para o terreiro com as vestes em fogo. Precipita-se no tanque e livra-se das chamas. Cai inerte para um lado, justamente onde 20 anos atrás vira o enjeitadinho chorando ao relento. Quando de manhã passantes a recolheram, estava de olhos pasmados, muda. Levaram-na em maca para o hospital, onde sarou das queimaduras, mas nunca mais do juízo. Foi feliz Rosa. Enlouqueceu no momento preciso em que seu viver ia tornar-se puro inferno. E Russo abalou-se com o dinheiro. Aí parava a história de Elesbão como a sabia o meu camarada. Um crime vulgar como os que há na roça às dezenas, se a lembrança do mata-pau não colorisse com tintas de símbolo. Não é só no mato que há mata-paus, murmurei eu filosoficamente à guisa de comentário.
O capataz entreparou o momento como quem não entende. Depois abriu na cara o ar de quem entendeu e gostou. Não é por gabar, mas você disse aí uma palavra que merece escrita. É tal e qual. E calou-se de olho parado, pensativo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa nova leitura. Um super beijo a vocês e até a próxima.